dá o like, o robô do YouTube entende que você não quer receber os meus vídeos, e aí você para de ser notificado todas as vezes que postarmos vídeos novos aqui no canal. A partir de 2004, os residentes de Caneto de Carônia, na Sicília, começaram a ver objetos do cotidiano explodirem em chamas. E todos, de investigadores de incêndios criminosos a exorcistas, ficaram perplexos. Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Eu vou contar uma história muito intrigante hoje. Vamos falar de uma cidade que testemunhou objetos simplesmente explodirem do nada. E muitas pessoas estavam culpando o diabo, dizendo que era ele que estava fazendo isso. Será verdade? Situada no município de Carônia, na província de Messina, no nordeste da Sicília, o censo de 2010 revelou que a vila abrigava apenas 136 sicilianos. A maioria das pessoas que visitava a ilha costumava dirigir pela província sem dar uma segunda olhada. Mas, no início de 2003, uma série de incêndios bizarros chamou a atenção do vilarejo em todo o mundo. Embora muitas testemunhas originalmente culpassem o diabo, e alguns até acreditavam que fossem obra de ET, de OVNI, essas coisas, a verdade era ainda muito mais estranha. Esta é a história dos misteriosos e desconcertantes incêndios de Caneto de Carônia. O primeiro sinal de problema visitou a cidade em 23 de dezembro de 2003. O New York Times relatou que uma série de curtos-circuitos elétricos intrigantes, incêndios inexplicáveis e explosões de fumaça iluminaram 9 casas de Caneto em chamas, expulsando 17 famílias de suas casas. O fenômeno inexplicável começou com uma televisão. O set em questão pertenceu ao morador de Caneto, Antônio Nino Pezzino, e deu início à festa com uma explosão ao explodir 2 dias antes do Natal. À medida que as férias avançavam, o mesmo acontecia com a cacofônia de eventos elétricos aparentemente espectrais. Os condicionadores de ar desconectados explodiam em chamas. As caixas de fusíveis ao longo da Via Maré, a via principal da vila, simplesmente derreteram. As fechaduras chacoalhavam furiosamente, tentando se desvencilhar das portas. A tecnologia parecia atacar violentamente seus supostos mestres. As manifestações continuaram até 9 de fevereiro de 2004, quando um incêndio monstruoso desalojou 39 moradores de uma vez. O terror era tão disseminado e inexplicável que as pessoas permaneciam evacuadas por meses, não retornando até o final de junho. O terrível sobre os incêndios era a falta de uma causa razoável. Eles pareciam ser espontâneos, arbitrários e bem localizados. Pezzino falou ao The New York Times e culpou uma força sobrenatural por todos os problemas. Ele disse: "Quem acredita no bom, acredita no mal. Eu sou católico e acredito no diabo. Não sei por que o diabo está aqui." Beelzebub à parte, os residentes de Caneto de Carônia ficaram bastante perplexos. O prefeito Pedro Spinato, junto com a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências da Itália, evacuou os residentes para um hotel do vilarejo vizinho. A cidade de Palermo pagou para manter os residentes alojados e alimentados. Com seus residentes seguros, o prefeito Spinato ordenou uma investigação sobre os incêndios misteriosos, começando em 11 de fevereiro de 2004. Pouco mais de um mês depois, os incêndios começaram novamente. Eventualmente, as autoridades desligaram toda a energia elétrica da aldeia. Tanto a autoridade elétrica quanto o Conselho Nacional de Pesquisa da Itália abriram investigações inúteis. O melhor que eles puderam sugerir coletivamente foi um aumento anormal no campo elétrico. Esta vaga descoberta pode ser atribuída a qualquer coisa, desde uma anomalia geomagnética a uma estranheza atmosférica extraterrestre, onde aquele fiel pode ter visto a mão de Satanás e os agnósticos talvez a possibilidade de OVNIs. O presidente honorário da Associação Internacional de Exorcistas, padre Gabriele Armot, disse ao The Guardian que havia apenas uma explicação para esses incêndios. O padre da paróquia deve hoje ir e abençoar todas as casas que testemunharam fenômenos paranormais, porque é isso que eles são. O que está acontecendo é o que normalmente acontece quando o diabo entra na vida de quem deixa entrar.
Pesino favoreceu uma intervenção religiosa ainda mais radical. Ele disse: se vamos fazer isso, temos que fazer direito. Você precisa de um sacrifício pelos deuses imortais, como uma cabra ou uma ovelha negra. Algumas pessoas se recusaram a acreditar que os incêndios de Caneto de Carônia tinham uma origem sobrenatural, como por exemplo Sérgio Conte, um especialista em telecomunicações, que disse à imprensa que os fios elétricos que entram em combustão espontânea teriam marcações reveladoras em seus núcleos. Mas, quando ele examinou os fios da vila e encontrou danos apenas na parte externa, ele percebeu que não estava danificado devido a algum defeito. Deixando as suspeitas de Conte de lado, o promotor da região acabou rejeitando a noção de qualquer acusação criminal em potencial no ano de 2008. 4 anos após a primeira explosão de televisão, os incêndios pareciam ter cessado completamente e a cidade ficou feliz em deixar o medo e o mistério para trás. O promotor considerou os incidentes oficialmente inexplicados. Então, no ano de 2014, os incêndios voltaram. Dessa vez, os residentes relataram que os móveis, pilhas de roupas dobradas e até um carro estavam entrando em combustão espontânea. Mais uma vez, alguns residentes culparam os OVNIs, enquanto outros especulavam sobre dispositivos exóticos de bobina de Tesla. Envergonhados pelo ressurgimento do incêndio, eles resolveram instalar câmeras por toda a aldeia na esperança de apurar a causa real dos incêndios. Foi assim que eles descobriram o culpado responsável pela nova onda de incêndios no ano de 2015. Giuseppe Pesino, de 26 anos, filho de Antônio Nino Pesino, foi preso e seu pai foi colocado sob investigação por seu papel no início das chamas. As autoridades informaram que os Pesinos estavam iniciando os incêndios para obter a ajuda do governo. No entanto, Giuseppe Pesino nunca foi preso ou acusado de iniciar os incêndios originais em Caneto de Carônia no ano de 2003. Como sua causa nunca foi identificada, eles permanecem oficialmente inexplicados. Hoje, a vila é considerada como uma espécie de cidade fantasma, com a rua principal permanecendo praticamente desabitada. Menos de 150 residentes permanecem registrados lá. Então, vêm as questões. Pesino causou todos aqueles incêndios? Se sim, como ele fez isso? Ninguém o viu entrar em nenhuma casa. Quase todos os incêndios ocorreram como se fosse espontaneamente. Os poucos residentes remanescentes da aldeia siciliana abalados até hoje não descartam a possibilidade de intervenção extraterrestre ou então a mão do demônio. História bem intrigante, eu quero saber a sua opinião sobre isso aí nos comentários. É novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, tá? E eu espero vocês no próximo encontro. Eu vou ficando por aqui. Um beijo do tio. Sonhem comigo.